Olá, sexta temporada do Falando Nisso, a gente com 11 anos de programa e para muitos estados do Brasil, não só para o Piauí, mas também para São Paulo, Pará, Maranhão, Rondônia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Acre, Mato Grosso e Goiás. Uma lista que se renova o tempo inteiro. Essa é a TV Meio, a rede Meio para você. E, além disso, a convergência digital gigante do grupo Meio de Comunicação, né? A gente no YouTube, a gente também no Instagram, no caso aqui do Falando Nisso, mas de toda a programação da TV Meio. Inclusive, no YouTube tem TV Meio Mais, né? A gente no YouTube está com Falando Nisso TV Meio, o nosso Instagram é Falando Nisso Meio, então tudo você no meio da gente, tudo você sendo parte disso realmente. E aí eu queria falar para vocês, antes de falar sobre o nosso convidado de hoje, que se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no programa, saber qual é a entrevista do dia, rever as entrevistas, ou então ver aquelas que você perdeu, a gente tem uma comunidade agora do Falando Nisso, então faça parte. O QR Code está aí no seu vídeo, basta você apontar o seu celular, está no seu vídeo ou no seu computador. Eu não sei que horas você está vendo e onde você está vendo, e você vai ser parte dessa comunidade, vai ser muito bom ter você aqui mais perto ainda da gente. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, não intervalo, mas a gente volta, na verdade, em 10 segundos, eu queria dizer para vocês que o nosso convidado hoje é Josivan Guedes, professor da Universidade Federal, que foi reconhecido por uma pesquisa internacional sobre aversão à pobreza. Aí a gente disse, nossa, sobre preconceito, sobre racismo, sobre tudo isso e principalmente sobre a nossa hipocrisia, porque essa aversão, ele vai contar pra gente, ela se manifesta de várias formas e é uma forma da gente rever os nossos conceitos e o nosso comportamento. Como eu disse, eu volto em 10 segundos. Não saia daí, até já. Você sabe o que é aporofobia? É a aversão a pobre. Aquele sem recurso, o desamparado, né? Que nada pode oferecer em troca em nenhuma circunstância. Eu estava aqui pensando cá com os meus botões que eu quero cunhar o termo aversão a pobres de espírito. A gente vai falar sobre isso na entrevista de hoje, num parêntese apenas, porque o assunto é mesmo aversão a pobre. Eu tenho aqui a honra de receber o professor de filosofia Josivan Guedes, da Universidade Federal do Piauí, que foi escolhido pelo CNPq para um edital internacional de pesquisa sobre vários problemas, mas particularmente dessa aqui, foi ele que foi selecionado em primeiro lugar entre todas as pesquisas apresentadas na área da filosofia no Brasil, tá, gente? Então, assim, a pesquisa do professor Josivan, ela revela a pobreza, né, a aversão a essa pobreza. Há pessoas que vivem nessa condição. E aí, como eu estou falando com o filósofo, eu vou dizer para ele, defina a pobreza. Defina a aversão. Né? Porque, assim, nessa condição, quando a gente pensa em proposta de inclusão democrática, de pessoas dentro do público-alvo de estudo dele, é por isso que eu vou dizer o que foi que ele pesquisou, quais foram os pobres e, principalmente, quem são essas pessoas que têm aversão a pobre? A gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai apresentar, então, melhor agora esse professor, que é o Josivan Guedes. Ele é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem um pós-doutor em filosofia e em direito também pela PUC do Rio Grande do Sul, com missões de estudos realizados na Alemanha. Ele desenvolve pesquisa sobre teoria da justiça, justiça social, pobreza, democracia, filosofia do direito, ética, filosofia social e política. Eu gosto de nomear assim, né, para você entender com quem a gente vai falar. Crítica social e normatividade, tudo isso aqui dá um tema de entrevista. Eu acho que ele vai voltar aqui umas 20 vezes. Cidadania e esfera pública. Então, assim, a pessoa certa dentro de uma jornada acadêmica dedicada à pesquisa em todos os níveis acadêmicos, certa, a pessoa certa para falar sobre isso. E eu fiquei muito impressionada, porque ele é um pesquisador do CNPq, é professor de pós-graduação e da graduação em filosofia da UFP. Eu já vou me matricular se ele garantir que ele vai para o Uruguai, mas ele volta, sim, porque ele está de malas afiveladas para o Uruguai e é parte do que ele conquistou. Professor,
Você já percebeu meu entusiasmo, a minha alegria em conversar com você sobre vários aspectos. Você é um pesquisador, você é altamente qualificado, o seu repertório de pesquisa é riquíssimo, o que claramente fez com que você tivesse êxito nesse edital internacional, onde todas as outras áreas da medicina, da sociologia, eu achava até então, eu nunca entendi por que pobreza era um assunto só da sociologia. Nada contra a sociologia. Mas você trouxe ela para a filosofia, então você bota a aversão à pobreza dentro da filosofia, fazendo com que a filosofia alcance um outro nível de percepção do mundo. O efeito perspectiva da pobreza dentro da filosofia muda totalmente, talvez nos faça nos sentir mais constrangidos de termos aversão a pobres. Então, dito isso, eu vou me calar e dessa vez eu não vou conversar, eu vou ouvir você durante 30 minutos com algumas interferências. Por que você resolveu pesquisar esse tema? O que te atraiu? Qual foi a sua jornada? E aqui você atribui o fato de você ter sido o primeiro lugar desse edital internacional do CNPq falando sobre aversão à pobreza, que é esse termo que eu aprendi agora, que é aporofobia. Vou fazer uma camisa com um nome de interrogação para todo mundo saber do que se trata. Bem-vindo. Obrigado, Maia. Obrigado a todas e a todos, né, que nos acompanham. Então, o primeiro ponto que eu coloco é que fique bastante à vontade para a gente ir conversando, né? A ideia é que a gente sempre vá ajudando, esclarecendo e não deixa também de aprender, né? Porque quando a gente é provocado, né, suscita algumas questões, a gente vai sempre colocando em pauta para projetos futuros, né? Então, fique bem à vontade para estabelecer um diálogo, uma conversa. Eu também gostaria de parabenizar, porque aqui em off, né, você disse que vocês têm sempre a preocupação de olhar o que está circulando nas universidades. A gente aborda aqui temas essenciais e a academia, principalmente nesse momento novo do século XXI, onde deixaram de ser uma caixinha fechada, guardada lá no armário, e se abriram, né? As pesquisas se abriram. A gente interessa muito o pensamento e a pesquisa. Ótimo. Então, não só para nós da UFPE, mas com certeza o ESP e outras instituições, sejam públicas ou privadas, o que você faz assim é de fundamental importância, né? Porque dá vulto às questões muito prementes, que não é apenas uma questão acadêmica, mas que toca ao corpo, à vivência, ao sofrimento das pessoas. No caso aqui em específico, né, em tela, o tema da pobreza, né? Então, o primeiro, na sua fala, você trouxe um pressuposto muito interessante. Né? Isso até conversávamos. Por que esse tema não é da sociologia, das ciências sociais, de outras áreas, da filosofia? Né? Porque ele só era dessa área e não era da filosofia. Perfeito. Inclusive, eu estava falando para ti que dentro da minha própria área há esse estereótipo que isso não é um tema filosófico. Totalmente porque a filosofia, ela, desde a sua origem, é uma preocupação metafísica, com totalidade. Então, quando você vai às questões concretas, né, como questões sobre feminismo, pobreza, injustiça, aí há aquele choque. Mas qual é o lugar de fala dentro da filosofia que eu venho, né? Eu venho de uma tradição kantiana, que é um teórico alemão, nascido em 1724 e falece em 1804. E no meu doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, eu tive um choque que me favoreceu muito essa guinada para essa dimensão mais concreta da filosofia, que foi pesquisar com um professor chamado Emil Albert Sobotka, que é um professor de Santa Catarina, que dá aula na PUC do Rio Grande do Sul, e que estudou na Alemanha com o pessoal da teoria crítica e como Habermas e outros. Então ele trouxe esse tema da emancipação. Eu disse assim, olha, não dá para eu ficar dentro da filosofia apenas com preocupações formais. Então, enquanto um latino-americano, enquanto nordestino, enquanto cearense e agora, né, no solo piauiense, eu tenho que me preocupar com questões concretas.
E eu virei justamente para essa preocupação para a pauta emancipatória, né? E dentro dessa pauta emancipatória, hoje nós temos várias possibilidades de pensar, por exemplo, racismo estrutural, questões feministas, e a gente deixa obliterado, como que marginalizado, o tema da pobreza. Sim. Então, a gente não pode pensar pautas e lutas em detrimento e em prejuízo de outras. Então, o meu projeto, e eu penso que isso foi bastante valorizado no edital do CNPq, foi de dar relevo, né, de dar ênfase ao tema da pobreza, que essa é uma preocupação que está na agenda mundial, né? Pelo menos em termos formais, né, como a ideia, vamos trabalhar isso. O mundo está discutindo a renda universal básica. Isso. Então, como tratar a renda básica, como tratar os bens existenciais, os bens primários. Então, há uma preocupação de governos, né? Então, a gente vê em nível mundial, há tempo que um cenário se torna um cenário mais limitado a isso, mas há outro que há aberturas. O caso do Brasil, o momento atual é de vivência disso. Nós saímos de uma pandemia, pensávamos até que fôssemos ficar mais sensibilizados com vários tipos de sofrimento, mas a gente, em meio à pandemia, guerras. Fim de pandemia, guerras. A pandemia, na verdade, ela arraigou as desigualdades. Isso. E perfeito. Aí você traz também esse elemento que mexe, inclusive, com o nosso bolso, a carestia, elevação de preços, pessoas perdendo a capacidade de compra, aumento de fome. Então, isso está aqui no Piauí, isso está no Brasil, isso está no mundo. Então, o recorte da minha pesquisa em trazer essa pauta ligada à pobreza e sobretudo, isso que você colocou bem, a aporofobia, né, é uma terminologia grega, né, a desinenciar de negação, né, poros, essa ideia dos recursos, e a fobia, a aversão às pessoas que não têm os recursos, a aversão às pessoas pobres, que foi cunhado por um termo, uma filósofa espanhola, kantiana, chamada Adela Cortina. Salvo engano, hoje deve ter os seus 77 anos, né? Inclusive, para os telespectadores, esse livro tem traduzido, né, a porofobia, salvo que em 2017 tem uma tradução mais recente, né, e ela coloca lá justamente isso. Você pode ter vários tipos de preconceitos, xenofobia, várias fobias, aversões. Agora, nós não podemos deixar de lado a aversão ao mais pobre. O que a filosofia diz na sua pesquisa vencedora, escolhida internacionalmente, sobre os que você foca nos que têm aversão e você deve focar no que é a pobreza que sofre dessa aversão? Com certeza. Um país, uma instituição, uma escola, uma academia, independente do ecossistema do qual ela faz parte, quando ela acessar a tua pesquisa, ela vai despertar para o quê? Olha, para a necessidade, primeiro, de uma diferença de mentalidade, né? Isso, inclusive, há um termo grego chamado metanoia, uma mudança de mentalidade, né? A primeira coisa, se a gente olhar no dia a dia, essa aversão aos pobres está nas piadas de humoristas, etc. As próprias pessoas que sofrem materialmente, se não têm o que comer, etc., às vezes elas têm uma certa aversão, ela tem uma questão mesmo de autossofrimento. Isso, de dizer assim, porque o mundo neoliberal economicista passa, você é o culpado por estar nessa situação. Então a pessoa como que soterra, ela fica ali na angústia de dizer, por que eu não fiz algo diferente? Sendo que você olha para as condições, já nasceu num ambiente totalmente desfavorável. A nossa aversão torna pior aquela condição a nossa aversão nos torna mais pobre, no conceito da palavra, do que aqueles que são desprovidos de recursos. Isso mesmo. Então, pobres somos nós. Isso mesmo. Então, e aí você até falava a questão de pobreza espiritual, né? Vem justamente nessa nossa... Não deixa de ser uma pobreza espiritual daquele que culpabiliza o pobre por uma situação de pobreza. Eu estava há pouco tempo em aula na UFP e uns alunos estavam fazendo seminário, e um dos alunos retratou o caso nos Estados Unidos de uma criança, mas isso, obviamente, não é um caso modelo, isso está na nossa situação, né? No Brasil, no Piauí, no Fortaleza, em qualquer lugar do mundo,
que ele acordava, via o pai drogado, a mãe drogada, a família desempregada, etc. E esse menino fica rebelde e tal, e depois ele teve a sorte que um empresário dá uma chance para que ele seja alguém na vida. E veja, às vezes é um caso perdido. Na prática, o que acontece? Essas pessoas, elas acordam, não têm o que comer, tem toda uma questão de sofrimento, terminam morando nas ruas, no abandono, e sofrendo essa prática, essas aversões, né, aporofóbicas, né, de aversão mesmo. E veja, a aporofobia, ela não está apenas, Maia, numa aversão assim manifesta, mas pode estar também na indiferença. Né? Você passa, Teresina, você está num semáforo, de repente está lá uma mãe numa situação dificílima, que tem uma criança no colo, já está com outra ali, de repente uma fome, e você vê que a criancinha está naquele sol enorme. Isso não é apenas, obviamente, o cenário de Teresina, isso está no mundo, e você não está numa situação diferente. O que fazer com essa situação? Engraçado que a nossa versão, ela mora na filosofia, mas ela mora também no que a gente naturaliza, né? Com certeza. A gente adotou a indiferença como uma opção. Perfeito. E aí eu queria até saber, porque assim, é muito difícil vencer um edital nacional, imagina um internacional. Então, assim, com tantas questões, com tantas percepções da própria ciência, em relação a isso. Então, assim, você concorreu com colegas doutores de excelência de todas as áreas e de universidades do país. Isso mesmo. Como que a filosofia que você apresenta, que a gente nunca achou, que a pobreza também morava na filosofia, como que ela problematiza isso como filosofia e que soluções ela apresenta? A tua pesquisa, ela tem um começo, meio e fim, ela é algo que não se encerra, qual é o status dela? Né? Não sei se eu estou sendo clara. Claríssima. Não se encerra pelo seguinte, porque entre a pobreza aspas não vai aqui, se encerrar. Perfeito. Né? Entre nem aspas, o meu objeto de investigação não se encerra. O teu objeto de investigação é justamente a aversão, essa aporofobia, a aversão aos mais pobres, e junto com isso, como melhorar, pelo menos mitigar, atenuar, suavizar essa condição. Né? Então, não se encerra, justamente como você bem colocou, porque você, ao máximo, você pode diminuir as condições de sofrimento social e de pobreza. Aí veja o ponto. A minha questão que outros colegas disputaram na minha área, pelo corte do edital, eu vi ali que pesquisas, por exemplo, sobre câncer, elas ficaram bem ranqueadas. A minha, salvo engano, ficou em 25º nacional, né, em todas as áreas, porque o tema da pobreza, no atual governo, é um tema que ele está ali peitando mesmo. Mas ele fica na 25º posição no nosso país. Isso mesmo. E no mundo foi primeiro lugar. Na minha área de filosofia, né? Na tua área de filosofia. Isso, no edital do CNPq. Então, vejam só o ponto. Quando eu fiz esse projeto, o primeiro ponto é qual a contribuição filosófica que passa pela sua questão, né, para dar isso. Eu pesquiso atualmente, que é um projeto financiado pelo CNPq, sobre um autor alemão chamado Rainer Faust. Ele tem uma proposta que é teoria da justificação de normas como crítica do poder. Qual é o pressuposto que ele coloca? Que as teorias da justiça, que é o meu campo de pesquisa, né, as teorias da justiça, dentro da filosofia, elas enveredaram pelo seguinte, pela linha redistributivista, de dizer o seguinte: temos sofrimentos, vamos redistribuir bens. E há uma outra pauta que é por reconhecimento. Reconhecimento, por exemplo, de gays, de pessoas negras, e você pode pensar outros reconhecimentos. Assim, olha, qual é a grande falha dessas teorias? Não pensar algo primevo, anterior, que é o poder. A questão não é simplesmente dar reconhecimento ou dar bens, por exemplo, assistências, Bolsa Família, qualquer outra coisa, mas pensar as condições de um modo crítico, como isso foi gerado, como essas defasagens... Primeiro as primeiras coisas. Isso, o poder. Então, quem tem o poder para dizer que o branco é superior ao negro? Quem tem o poder para dizer que esse determinado grupo na minha cidade vai ficar com os bens e esse não? O problema está lá no início. A redistribuição de renda, a emancipação, ela está nesse viés? Está nesse viés. Então, primeiro, nós temos que, na questão do poder, dinamizar o poder é democratizar. Agora, veja, como e aí passa pelo meu tema também, junto com a justiça social, que é o tema da cidadania. E o meu pressuposto, Maia, o que é cidadania? Muitos pensam o seguinte: ser cidadão é o meu título eleitoral.
Dentro da perspectiva sociológica, né, e filosófica, a cidadania ela é vista como tripé. Eu tenho que garantir direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Direitos civis, minha liberdade, seja religiosa, né, a liberdade de ir e vir, enfim. Direitos políticos, a participação, por exemplo, nas mulheres, o sufrágio universal, toda a luta que se tem, né? Questões sociais que, por exemplo, o falecido José Murilo de Carvalho defendia, né, no livro dele, o Brasil, né, a cidadania no Brasil, o longo caminho, que o grande câncer do país são justamente o gargalo, são os direitos sociais, moradia, educação, saúde. Então, vamos, por exemplo, uma pessoa que está debaixo da ponte, ela pode dizer, sou livre, tenho o meu título, mas as condições sociais, como saneamento básico, moradia, saúde, acesso à participação na comunidade, o mínimo para ter as 3 refeições, pelo menos, não tem. Então, não é um cidadão pleno. Então, a minha questão de pesquisa é justamente essa, conectada à pobreza e à aporofobia, né, a aversão aos mais pobres. Primeiro, nós temos que ter essa mudança de mentalidade, de refazer isso que foi colocado por certas ideologias, que a pessoa é pobre porque ela quer, ou porque é um preguiçoso, ou porque é um vagabundo, etc. Enfim, todos que se tem, esse ideário que se tem é mal construído, e observar o porquê que a pessoa está nessa condição. Né? E o outro passo, pai, você colocou bem, não é ficar apenas no combate à aporofobia, mas é como melhorar essas condições. E se melhora, Maia, ampliando a participação cidadã. Agora, participação cidadã não é só dizer o seguinte, está aqui um caminhão, vá para um comício, alguma coisa. Não, mas é dar as plenas condições de participação que passa por boa moradia, pelo saneamento básico, pela alimentação, pela educação. O que a gente precisa perceber, talvez, professor, é que, tipo, negligenciar esse tema de pobreza não é só uma questão da teoria social ou do tecido social ou questões sociais. Ela mostra o nível de cidadania, o nível do lugar, do país, da nação. Ótimo. E que acho que muito provavelmente, você diz isso na sua pesquisa, você fala de um déficit democrático. Isso, perfeito. Né? Então, assim, fica tão claro quando... Porque a gente não gosta de misturar as coisas. Né? O brasileiro, particularmente, o ser humano. A gente passou muito tempo para achar, tentando entender que a física, que é interessantíssima das exatas, não tem a ver com atividade física. E a gente descobriu nesse século que elas estão juntas. Né? A gente não mistura biologia. Biologia era uma coisa da fauna, da flora, de como a gente funciona, mas parece que não era sobre nós. Sim, sim. Né? Isso mesmo. Então, assim, quando a gente descobre que junto revela quem nós somos, não só em relação aos ricos, aos pobres, mas em relação ao ser humano, com certeza, eu penso que revela quem somos de verdade. Isso mesmo. E a sua pesquisa revela que nós somos paupérrimos. Isso mesmo. Constrangedor a pobreza, é constrangedor a pobreza de percepção, porque a tua filosofia, da forma como você construiu esse projeto maravilhoso, reconhecido internacionalmente, revela isso. O que a gente só via no social. Isso. E não é que o social não seja interessante, é interessantíssimo a sociologia. Mas quando junta, porque você traz muita coisa da sociologia para a sua pesquisa, né? Isso. Pontos fundamentais na sua fala. Primeiro, nós, enquanto seres humanos, esse tipo de tema, ele pressupõe o quê? Sensibilidade, né? Eu acho que é necessário a gente ter essa questão interpessoal de olhar mais para a situação do outro. Né? A minha pesquisa não é tipo assim, vamos criar agora vamos mudar o jogo, vamos criar uma aversão aos ricos. Nada a ver, não é isso. E também não é uma metodologia, Isso não é uma metodologia. É uma consciência. Isso, então essa sensibilização de olhar para o sofrimento do outro. Porque do contrário, Maia, em que consiste a nossa humanidade? Porque, veja, há no dia a dia muitas pessoas em situação, e aí a pobreza ela é materializada veementemente, fortemente, com fome, passando fome mesmo, entendeu? De estar ali raquítica, de estar ali numa questão mesmo de acabar com sua vida, definhar.
por uma questão tão básica, que parece tão assim, desumano da nossa parte, de ver o outro morrer de fome. É constrangedor. Né? Então, há esse primeiro ponto. A humanidade é constrangedora. Isso. Então, há esse primeiro ponto que você coloca, que pressupõe o enfrentamento desse tema, que é uma questão não meramente teórica, mas nossa, que é sensibilizar-se perante o outro. Que isso é uma questão não meramente para a pessoa religiosa, mas para nós humanos, é uma questão ética. Né? O outro ponto é que isso é interdisciplinar, a sua fala revela isso. É na filosofia e na sociologia com várias as áreas. Né? E aí, isso me lembra, eu não disse ainda aqui, eu tive uma formação religiosa, seminarística, né, para ser padre por 5 anos. Você ia ser padre? Isso, Queria ser padre. Chegou a ser, não? Não, faltaram 3 anos. Eu ia ser diocesano, né? Você desistiu por quê? Eu me encantei, casei, então acabei construindo família. Isso. E aí você tinha que fazer o celibato ou o celibato é uma coisa, então, com todo respeito à religião, porque nós somos seres humanos, né? Onde nós estamos tem o bem e tem o mal. Né? Então, assim, mas o celibato comprovadamente foi criado para a igreja não dividir suas terras. Toda uma questão histórica e cultural desse negócio. Então, foi assim, né? A Bíblia diz, né? Se você ainda não casou, pense se você quer casar. Eu estou resumindo, tá, gente? A Bíblia não fala exatamente assim. Inclusive, nós poderíamos ter toda uma discussão sobre o tipo de celibato, formação de padres. Mas o que não sei se você tivesse ido ser padre, você certamente teria construído uma outra jornada. Porque você é a cara de filosofia, professor. Você não ia fugir da filosofia. Mas veja o ponto. Você ia ser um padre revolucionário. Pronto, esse era eu dizia isso. A minha questão era justamente ir para comunidades eclesiais de bases. No tempo eu fazia missões populares nas comunidades. Então eu dizia, bom, se eu ficar aqui, esse é o meu caminho para o enfrentamento social e seguir aquilo de um modo genuíno que Cristo prega, que é a emancipação das pessoas mais sofridas, das pessoas pobres. Então, já estava isso lá. Que é o princípio cristão mesmo. Claro, né? Que é e isso deve unir as religiões. Né? O próprio sentido de religião, Deus não é religião. Religar, significa unir. E eu penso que uma pauta comum é isso. E esse tema começou aí, talvez. Isso, perfeito. Como ali estavam as Santas Missões Populares, eu ia para as comunidades. Que é muito rico, né? As 19, igrejas, 20 anos. Elas né? atendem muita gente. Elas têm uma coisa do solidário, da entrega, que é muito verdadeiro também. Ai de nós, né? Claro, se não existisse esse alcance, esse impacto, né? E aí, mãe, veja só, eu ia para as comunidades, a gente passava a semana inteira nas comunidades, às vezes sem energia, fazendo esse trabalho mesmo assim, social, de evangelizar. E veja, isso veio, meus estudos, isso veio, culminou aqui. E aí veja um ponto que eu queria colocar. As universidades têm essa função social. Inclusive, nós falávamos aqui antes, a universidade jamais pode ficar encastelada, enclausurada. Ela tem que ir ao encontro desses temas sociais e das pessoas. Inclusive, a universidade é mantida por impostos. Então, nós temos que nos abrir ao diálogo, temos que fazer extensão. As igrejas também, e eu falo com uma pessoa que vem dessa formação, né, elas têm esse papel social. Eu tenho colegas que dizem, não, olha, a minha preocupação é o altar, não é essa dimensão social, isso é política. Mas, veja, nós temos que, se nós não tivermos esse comprometimento social, é o encontro das pessoas mais sofridas, qual o sentido de estarmos E eu acho que sua vida... Você vai passar quanto tempo como sendo parte, já chegando no final da nossa entrevista, no Uruguai? Você vai para o Uruguai como pesquisador nesse projeto internacional. Vou ser recebido lá pelo meu supervisor, será o professor Gustavo Pereira, que é um grande pesquisador do tema da porofobia. Que vai te levar porofobia. Até o José Mujica, eu torço. Então, ele vai me receber na UDELAR, né, que é a Universidade de la República. Eu estou esperando todo o afastamento, né, que é um processo burocrático da UFP. Eu passarei 1 ano. Né? E lá com possibilidades de implementar e conhecer essa pesquisa junto de outros colegas que pesquisam isso. Eu queria fazer o seguinte, aqui no Brasil nós temos um professor também, que para mim ele é referência no tema da pobreza, filosofia e teoria crítica, justiça social, que é Alessandro Pinzani, da UFES, que está há muito tempo no Brasil, é um italiano, estudou muito tempo na Alemanha e há tempos está aqui no Brasil, na UFSC, né? Então tem mantido também um diálogo, ele ficou bastante feliz com essa aprovação. Ou seja,
Eu não vou assistir suas aulas de filosofia agora, né? Porque quando que você já está de malas afiveladas? Eu quero ir agora em março e volto no próximo ano. Não vamos assistir a aula dele, Cleiton. Você ainda tem aulas para ministrar até março? Não. Já finalizando, né? Já finalizou. Nosso período. E você fica quanto tempo no Uruguai? Um ano de pesquisa. Aí depois você volta para o Piauí, não sabe? Sim. Não, eu quero retornar para o Piauí para... Faça tudo para conhecer o Mujica, porque eu acho que foi dos presidentes no mundo que teve menos, eu não vou dizer menos aversão, mas mais amor às comunidades, né? Combateu a ditadura, um agricultor, né? Presidente, senador depois, né? Uma referência de líderes mundiais, né? E eu acho que um papo teu com ele... Eu queria ser uma abelhinha para estar lá ouvindo. Vá ao Mujica. Não é simples chegar no Mujica, porque o Mujica é um líder global, né? Mas você está muito bem relacionado e muito bem acompanhado. Então, junta esses alemães aí, tudo. Só para fazer um parêntese, eu estava assistindo um stand-up no Netflix. Eu gosto muito de humoristas americanos, porque eles são muito ácidos e eles realmente fazem valer que, como o Leon Eliachar falava, que humor é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. E eles são muito ferozes nas críticas. E ele eu esqueci o nome desse stand-up, é um recente agora, maravilhoso, é um cara, inclusive, ator. Eu vou pedir para botar aqui, tá? O nome do stand-up para vocês verem. E ele fala que na Alemanha, a gente diz, Alemanha, Hitler e tudo, e ele disse que foi visitar e ficou impressionado como a Alemanha praticamente não, ela pede desculpas pelo que aconteceu. E aí eu estava vendo você citar todas as escolas da Alemanha e tudo, e ele falando como os Estados Unidos, como a gente daqui, de todos os lugares, a gente coloca debaixo do tapete, a gente não reconhece que erra, não pede desculpas, né? Mesmo, e aí eu estava falando, cara, eu fiquei fã, eu só conheço Frankfurt na Alemanha. Eu não conheço Berlim. Foi onde você foi. Na missão de pesquisa. Na missão de... Então você ficou lá. Muito bom. Muito bom. Eu não sei se eu voltei direito às considerações finais. Pode fazer agora. Você tem 1 minuto, igual o debate eleitoral. Ótimo. Assim, olha, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Para muitos, né, esse tema, dentro da filosofia, sobretudo, ele é muito novo. Rechaço aos mais pobres, né, aversão aos mais pobres, a porofobia. Mas dizer que a gente, aqui no Brasil, inclusive, isso é bom porque aqui na nossa América Latina, inclusive que é estudado por europeus ou mesmo por estadunidenses, né, sobre esse tema, então isso tem um caminho inovativo. Um dos meus pontos considerados favoráveis para o meu projeto é a questão da possibilidade de inovação. Então eu espero que não apenas assim, intelectualmente e teoricamente, eu faça uma excelente pesquisa, mas que cada vez mais esse tema venha a sensibilizar as pessoas. O que você aponta como inovação no que você um enfrentamento, porque a filosofia ela sempre deu as costas a esse tema. Então ela obliterou, ela marginalizou esse tema. Ela elencava, mas não discutia. Mesmo nem elenca. Para ela isso é uma questão sociológica. Isso é inovação. Então, pelo caminho da teoria crítica, que do modo como eu venho costurando isso interdisciplinarmente, isso foi visto como algo muito positivo no projeto. Então, eu espero beber dessas fontes com esses grandes pesquisadores, Alessandro Pisani, Gustavo Pereira, a possibilidade de estar com a própria que cunhou o termo porofobia, que é a Adela Cortina, em Valência, que ela orientou o professor Gustavo Pereira, que vai me receber. Mas eu espero, sobretudo, Maia, que finalizo, essa nossa sensibilidade para cada vez mais vermos essa possibilidade de nos desvencilhar desses nossos egocentrismos e vermos a situação do outro que sofre, né? Então, a pobreza está aí na ordem do dia, está no nosso dia a dia. O que podemos fazer pelas pessoas, isso é de fundamental importância para nós enquanto humanos. Eu ia até perguntar, mas eu desisti porque eu mesmo encontrei a resposta, mas vou aqui revelar a vocês, que era tipo, como é a questão da pobreza no restante do mundo? Aí eu fiquei pensando em todos os lugares aqui, que a gente conhece ou escuta falar, a pobreza é uma questão mundial. Eu estive na África, devido ao meu pós-doc, eu estive, e assim, chegou um ponto que a criança estava, fomos eu e a moça do Rio Grande do Sul no tempo, e fizemos uma entrevista breve com as crianças, né? E perguntamos para elas o que é que vocês querem. E por incrível que pareça, naquele calor, numa sala de aula com chão batido, calor enorme, nem sequer um ventilador tinha, ar-condicionado é luxo, né? Chão batido, elas disseram:
nós queremos apenas ter um lugar digno para estudar, os adolescentes. Então, essa pobreza está na África, está no Brasil, está na Europa, está cada vez mais crescente numa crise mundial pós-pandêmica. Então, esse é um assunto que nós vamos ter cada vez mais que enfrentar. Tem uma pesquisadora, a gente não vai conseguir encerrar, você já percebeu. Eu não estou lembrada também do nome dela, mas eu vou colocar aqui para vocês. É alguma coisa Mahmoud. Ela é africana e ela estudou em Yale, ela teve a oportunidade de sair da África e se qualificar, e ela criou um projeto para crianças africanas onde ela ensina conteúdos como biologia, o conteudismo de projetos pedagógicos que é necessário com poesia. Porque ela disse que seria uma oportunidade das crianças experienciarem a capacidade de sonhar e realizar. Isso. E essas pessoas têm histórias de vida ricas. Emi Mahmoud, se eu não me lembro. Eu vou colocar aqui para vocês também. Estou devendo várias coisas para vocês. Mas já está aí, né, gente? Porque assim, eu já estou falando e já está saindo. Sim, aqui é tudo assim, ó, mágica. Não é mentira, é mágica. Professor, honra. Eu não vou lhe ligar quando você estiver lá, mas você vai aqui, diante dos meus internautas e telespectadores, dizer que vai voltar aqui. Com certeza. Porque você vai voltar insuportável, no sentido mais apropriado da filosofia. Que honra conhecer esse filósofo, que honra. Parabéns, UFIP, parabéns, professor, parabéns, Brasil, parabéns a todos os seus orientadores. Vamos discutir temas essenciais. Esse é o caminho, porque a indiferença nunca foi uma opção. Ótimo. Obrigada, professor. Eu vou para o intervalo comercial. Depois dele, eu estou com vontade de ir para casa e ficar pensando, mas a gente vai ter o próximo bloco. Até já. O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. Às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina. Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Enquanto você reúne a família para o almoço, às 11h35 sintonize no Ronda, com Silas Freire, onde a notícia é levada a sério e a comunidade tem voz ativa. À 13h é a vez do Agora Brasil, trazendo as últimas notícias do país e do mundo para que você esteja sempre bem informado. Em seguida, já esquentando para a programação da tarde, o Agora Piauí, que destaca os principais acontecimentos políticos do estado. As suas tardes não serão as mesmas com nossa programação especial. Às 15h05, o programa da tarde é seu encontro marcado com entretenimento de qualidade, fofocas exclusivas e muita interatividade. E o Brasil 40 Graus chega com tudo, às 16h35, no comando de Dudu Camargo, apresentando os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o país com nossos repórteres e também com sua participação pelas redes sociais. Às 18h30, o Piauí 40 Graus traz Luiz Fortes com as notícias policiais regionais e muita descontração. Às 7h da noite, o Na Tela com Vicente da Atena traz as notícias urgentes e a sua opinião sobre os últimos acontecimentos. A programação noturna da TV Meio começa às 20h30, com o programa Ciência Política, uma análise profunda dos acontecimentos políticos que movem nosso país e o mundo. Às 21h45, o Espaço Gourmet te convida a explorar sabores e receitas numa viagem gastronômica inesquecível.
E para finalizar, às 22h45, Maia Veloso comanda o Falando Nisso, que abre espaço para debates, entrevistas e muito diálogo sobre os mais variados temas da atualidade. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. E depois dessa entrevista incrível, a gente já vai com o nosso giro de hoje. Você sabia que a Escola de Circo Equilibrista está com matrículas abertas para várias modalidades circenses? Olha que oportunidade a gente aprender sobre o circo na prática, né? O Arnaldo Costa, que é artista circense, que morou muito tempo na Europa, ele está colaborando com a formação de artistas aqui em Teresina, então vai ser high level, vai ser alto nível essa turma de agora, né? Como as outras também, mas a Escola de Circo sempre trazendo surpresas agradáveis. E aí, se você tem interesse, é o seu caso, então confere o recado que ele mandou para a gente. Vamos ver. Oi, Maia, tudo bom? Eu sou o Arnaldo Costa e hoje eu estou aqui na Escola de Circo Equilibrista com um projeto Reciclagem e Oficina de Circo com Arnaldo Costa. Eu sou um artista circense formado pela Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Voltei para Teresina depois de uma temporada de 15 anos na Europa com o meu grupo Define Costa. Estou agora com um projeto de reciclagem de circo, de técnica circense. Um dos principais objetivos desse projeto é juntar os grupos circenses de Teresina. A gente já fez a oficina no Parque do Lagoa do Norte, na turma do Heriberto Garcia. Já fizemos uma oficina de reciclagem no grupo Vivendo e Aprendendo. Hoje nós estamos aqui na Escola de Circo Equilibrista e está sendo muito bacana porque eu estou finalmente podendo colaborar com a formação e o desenvolvimento de circo com esse projeto. Não só trazendo meu conhecimento, como também trocando com os artistas de Teresina e do Piauí. E aqui na Escola de Circo Equilibrista a gente também tem atividades semanais, cama elástica, a gente tem o tecido, a gente tem lira, a gente tem aula de trapézio. E eu aproveito a oportunidade para convidar vocês para virem fazer aula na Escola de Circo Equilibrista. Funciona de segunda a sexta e tem aulas diárias dessas diversas modalidades. Maia, vem também fazer uma aula com a gente, vai ser legal. Bom, queria agora ir para os dados que falam de hoje. Nossos dados que falam vão mostrar quais são os times de futebol mais valiosos do Brasil. Um valor de mercado do Flamengo, por exemplo, cresceu 20% no último ano. Então, você sabe que o Brasil é conhecido pelo país do futebol, mas ultimamente tem sido conhecido por outras coisas também, a julgar não pela pisada de bola, mas pelo crime cometido por alguns jogadores, como é o caso do Robinho e do Daniel Alves. Se esses times que eles fizeram ou fazem parte, os jogadores, de maneira geral, fossem avaliar a ficha limpa dos jogadores no que diz respeito a alguns comportamentos, algumas práticas, eu acho que nem seriam valorizados, né? Ao contrário, né? O que a gente chama de brand awareness, que é realmente você ter o valor da marca a partir das pessoas que fazem a marca. Mas futebol é futebol e ele tem o seu valor e tem empresas sérias por trás, jogadores super talentosos, presidentes, técnicos super talentosos, e a gente aqui vai fazer foco nesse time, mas eu não podia perder a chance de fazer essa observação. O Flamengo está na posição número 1, 4,5 bilhões, um valor de mercado excluindo as dívidas, 4,4 bilhões de reais, está certo? O Palmeiras, de São Paulo, 3,5 bilhões, excluindo as dívidas, 3,1 bilhões. O Corinthians, também de São Paulo, 3,1 bilhões, excluindo as dívidas, eles estão mais endividados, 2,6 bilhões. O Atlético de Minas, é claro, 2,9 bilhões. Esse está devendo demais, porque o valor de mercado, excluindo as dívidas, Cleiton, é 1,6 bilhão. Então, assim, praticamente perdeu 1 bilhão aí, mais de 1 bilhão, né? E o Internacional, Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Red Bull Bragantino, Santos, né? Em estados diferentes, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, eles ocupam as outras posições. Mas o top 5 são esses que eu falei aqui para vocês agora, tá certo? Bom, você já deve ter percebido que a gente está encerrando o programa agora
A gente encerra o programa agora com o quê? Com um clipe. A gente está sempre botando clipes nacionais de preferência para você poder matar as saudades, para você terminar o dia, a noite ou amanhã. Eu não sei se você está nos vendo pela TV Meio ou pela Convergência Digital, pelo nosso canal do YouTube. Onde você estiver, o horário que você estiver, a gente encerra com música, porque música é muito bom e coloca a gente no outro flow, né? No outro ritmo. Então, não esqueça, a nossa comunidade, o QR Code está aí no seu vídeo, para você fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Então, vira o celular para ir para o seu vídeo, para a sua tela de computador, para a sua tela digital e seja parte da nossa comunidade. Foi muito bom ter você até aqui e nos outros programas também. A gente se vê na próxima. Tchau. Sempre diz que